Salve, salve! Sexta-feira, sextou, né? Como diz aí a moçada mais jovem, sextou. Né? Que agora com a pandemia, o sextou ele tá um pouco mais contido. Assim eu espero. Olha só quanta gente linda! E o professor Alexandre! Bom dia, professor! Tem uma pessoa que entrou também aqui, a Biebia Roupas. Seja muito bem-vindo. Professor, eu ia te mandar uma mensagem agora assim, penteie os cabelos, que pode ser que eu te chame aqui para entrar também. Professor Edno está aqui, a querida Mara também. Professor Edno já está ao vivo. Então, vamos começar, não é? Deixa eu marcar o tempo e dizer assim, ó. O professor Edno, ele é uma pessoa que eu conheci com esse mocinho aí da matemática, que é o professor Alexandre, num curso em que mudou minha vida. Já fiz depoimentos com ele, mudou minha vida e continua mudando, que é o projeto Conexão Elite 4K2. Sim, professor, pentei os cabelos. E aí, nesse projeto, eu conheci o professor Edno. E eu estava morando no Rio Grande do Sul e o professor Edno aqui em Brasília, né? E agora eu voltei para Brasília e nos encontramos. E eu estou pensando no professor Edno há dias, em função de falar novamente sobre ancestralidade, porque eu falei sobre a ancestralidade no início dessa minha carreira de blogueira aqui, né, no Instagram. E então eu vi a necessidade de falar novamente. E como o professor Edno tem um canal no YouTube, tem postagens maravilhosas no YouTube e aqui no Instagram, eu disse, então ele vai ser o meu convidado da sexta-feira de manhã, porque na terça-feira à noite ele não pode. As aulas retornam agora, não é, professor? Então, eu vou convidá-lo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Autuori de Lima, Autuori da mãe, o de Lima do pai, da linhagem materna e feminina, são os meus, e aí vem os meus ancestrais, mais ainda. E o professor, desculpa, é porque entrou uma pessoa que eu gostei aqui agora, que é a Maria Aparecida. Bom dia, Maria Aparecida, bom dia. Carla, bom dia também. Quem aqui? Solange, que bom, Solange, que hoje você conseguiu entrar na hora. Muito bom. Então, eu sou a professora Carla, professora porque essa é a minha trajetória inicial de vida, de carreira, que eu amei muito e ainda amo, porém, depois de aposentada, eu entrei de cabeça nos estudos e na prática da constelação familiar, da constelação sistêmica familiar. Então, esse Café com Terapia, ele acontece toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. E amanhã, às 8h da manhã, temos uma meditação guiada por mim ou pelo convidado que faz a live. Vamos ver se o professor Edno tem essa prática e se ele quer fazer uma meditação amanhã, às 8h da manhã com a gente. Então, chega de blá 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 e vamos convidar o professor Edno Rondinelli. E antes, professor, de você entrar, eu vou falar assim um pouquinho sobre um trecho, né, que eu busquei na internet, na Wikipédia, em que ele fala assim, que as brasileiras e brasileiros, de maneira geral, apresentam uma ancestralidade europeia, africana e indígena. Segundo a maioria dos estudos, a ancestralidade europeia é a maior, seguida pela africana e, por último, a ameríndia, em todas as regiões do Brasil. Inclusive, quando eu morei agora no Rio Grande do Sul, eu morei 9 anos no Rio Grande do Sul, eu imaginei que eu só ia encontrar pessoas de pele branca, né? Eu achei que eu só ia encontrar pessoas fortemente assim, alemães, italianas, né, com essa descendência. Só que não, eu encontrei muita gente de pele escura.
encontrei muitas pessoas negras. E aí a gente desconstrói algumas crenças que a gente tem em função do que existe num senso comum, né? Professor, e aí vem a pergunta, né? Isso que a Wikipédia traz é certo? É por aí? Vou lhe convidar então. Antes, bom dia para a Rô, para a Fátima, para a Cláudia, para o Fernando. Que alegria essa sala cheia hoje aqui, né? Tudo sua culpa, viu, professor? Professor Edno Rondinelli. Culpa sua. Muito bom dia. Convidei, então, o professor Edno. Vamos aguardar a entrada dele. Eu estou apenas no Wi-Fi, é o que tem dado certo esses dias, né? Vamos aguardar. Professor! Que, olha, meu coração tá assim, ó. Tamanha admiração que eu tenho por você. E vou te dizer mais, o teu livro continua aqui te esperando, tá? Aquele que eu comprei num... Tem que arrumar um tempinho para pegar esse livro. A gente tem que marcar para você pegar esse livro. A gente faz assim, ó. Você vem de metrô da sua cidade, eu vou de metrô e encontro você ali, na frente do Congresso Nacional. Quem sabe a gente joga boas energias para lá, né? É verdade. Olha que o Congresso precisa. Nossa, precisa muito, né? Professor querido, professor Edno, sabe que o professor Alexandre foi o primeiro aqui a entrar, né? Ele primeiro já falei para ele. Estou acompanhando desde o início e ele falou aí um bom dia, ó, estou aqui. Se for preciso, eu pentei o cabelo. Isso. Né? Eu falei para ele, pentei a cabeleira que talvez a gente te convide para entrar aqui também. Querido professor, gostaria que você se apresentasse. Vou dar um bom dia aí para as pessoas que estão entrando. Por favor, você é o convidado. Tem familiares e amigos que estão participando conosco aqui dessa live e creio que será uma conversa bastante proveitosa. Com certeza que sim. Olha aí, professor Alexandre. Ó. Querido professor Edno. Fátima Meirelles fala, e o gato? Não, Fatinha, hoje os gatos, eles... Ó, ainda não tem nenhum aqui comigo. Eu falei com eles, conversei, falei, vocês vão ficar aqui na sala hoje. Ninguém atravessando lá a minha live. Mas a energia dos gatos, ela é sempre muito boa. E para quem acredita, os gatos limpam a energia carregada do ambiente. Eu acredito. Professor Edno, te apresenta, meu querido, porque muita gente não te conhece. Olha o caneco do professor. Aqui, ó. Olha aqui. Não, peraí. Café com terapia e professor Edno, que lindo. Vamos, tintim. Tintim, coxa. Aí, querido. Viu só, professor Alexandre? Tudo é culpa sua. Verdade. Tudo é culpa do Alexandre. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável. Ele que nos inspirou, não foi? Foi. Então. Professor, se apresenta, meu querido. Beleza. Então, eu sou o professor Edno. Sejam muito bem-vindos a essa live, né? Sou formado em História, licenciado pela Faculdade JK e tenho aí algumas pós-graduações que fazem com que a minha experiência possa ser um pouquinho maior. Mas não o bastante que eu não possa adquirir, né, mais com o passar do tempo. Isso é de extrema importância. Eu sou especialista em filosofia, sociologia, né, e cultura afro-brasileira. Eu não sabia. Jura? Eu não sabia desses títulos, não. Você sabe que lá em Porto Alegre eu dei aula para o ensino médio de filosofia, porque é minha licenciatura, né? Depois da minha trajetória na alfabetização. São 28 anos na alfabetização e depois a licenciatura em filosofia. E aí eu dei aula de filosofia e de sociologia. Olha, professor Edno, no nosso encontro ali no Congresso, a gente vai ter que carregar uma garrafa de vinho embaixo do braço, sentar naquele banquinho ali e, ó, soltar a conversa, né? Verdade. Já leva o vinho, 2 taças aí, vamos mandar ver na conversa. Mandar ver, olha, a conversa não vai faltar, né? E ali, assim, então... e num tom alto para aquele congresso nos escutar, né? Quem sabe? Ou então sentar lá do lado da Sara e do Juscelino, lá no Memorial JK,
Que lindo! Eu tenho uma foto. Você já viu a minha foto com eles dois? Eu abraçadinha com a Sara? Eu tenho uma foto com eles lá. Pois é. Professor, olha só. Então, porque vocês sabem que os convidados, a gente sempre tem uma conversa particular antes de estar ao vivo, né? E aí a gente fez um combinado. Eu falei para ele assim, olha, a gente joga uma primeira pergunta e essa pergunta vai regar todo esse bate-papo, que é um bate-papo solto, com o que vier, porque a minha intenção, para quem está entrando aqui agora e para os seus convidados também, né, professor, falar que é a chamada dessa live, a ancestralidade sob o olhar da história. E aí, como eu trabalho com a constelação familiar, e para quem não conhece a constelação familiar, ela se baseia também, a constelação familiar se baseia em tantas coisas, mas nós acreditamos que estamos todos interligados por teias invisíveis que vêm desde lá da ancestralidade. E por isso, e de vez em quando aqui, professor, eu falo no seu nome, sabe? De vez em quando aqui eu falo no seu nome, né? Eu digo assim, cadê o professor Edno agora para confirmar essa minha história, né? É isso que eu estou contando, porque cada um de nós, e é nisso que a constelação familiar, ela acredita mesmo, e nós temos comprovações disso, pelos meus atendimentos principalmente, de que nós vamos sofrer a influência ancestral e porque nós estamos ligados por teias invisíveis inconscientemente. E aí, professor, a pergunta é assim, professor Edno, qual a influência da ancestralidade sobre nossas ações? Você acredita que existe? Manda lá. A palavra está contigo. Certo. Olha a responsabilidade, né? Muita. Mas, enfim, quando nós falamos de ancestralidade, né, nós vimos conversando aí já antes de começar a live, e você tocou num assunto bastante interessante, que é a questão de memória. Né? A história, ela trabalha muito com a memória. Nós temos um historiador, Pierre Nora, que fala muito da questão da memória e seria de extrema importância, né, a gente dar uma atenção a isso. E aí, nós começamos a falar sobre ancestralidade. Né? O que vem a ser a ancestralidade? Ela vem a ser aí algo que está relacionado às questões dos nossos antepassados, né? Aquilo que descende, aquilo que vai fazer com que a origem da nossa existência ela possa acontecer e que ela possa ser interessante. Né? Tanto a origem familiar, quanto a origem ali do ciclo de amigos, dos colegas, né? E das pessoas que nos rodeiam. E isso é de extrema importância porque cada pessoa ela tem aí o seu antepassado. Eu achei interessante agora quando você falou eu sou Lima, de parte de mãe. Autuori, do parte da mãe, e de Lima, do pai. De Lima, do pai. Então, você já traz para essa nossa conversa aquilo que dá a sua origem. Né? E aí, por que isso é interessante? Quando nós falamos de história, nós fazemos aquela ligação da árvore genealógica. E isso é interessante porque quando nós falamos de árvore genealógica, essa árvore ela é uma árvore que não tem fim. Por quê? Ela vai buscar muitas ramificações que vão levar aos nossos ancestrais. E aí nós descobrimos dentro dessa perspectiva o quê? A história dos nossos antepassados. A história do que faz com que nós possamos acreditar nos nossos ancestrais. Né? Então, acho muito interessante quando você citou essa questão de falar, né, do teu pai, da tua mãe, e trazer isso para a nossa conversa agora. Então... Deixa eu só fazer um parênteses. Sabe que a minha família... É muito interessante isso, acho que eu já falei aqui em algum café. Mas a minha família, como a gente... de uma origem humilde, né? Aqui no Brasil, uma origem humilde.
lá do subúrbio carioca. A gente sempre encheu o peito para dizer que a gente era autuori. Por quê? Porque o autuori vem da Itália, né? Europeu, né? Porque nós éramos inconscientes disso. E por muito tempo, até que quando eu fui entender sobre a constelação familiar, que eu me informei, que eu estudei, que eu, desde 2019, eu assim, me enfiei de cabeça nisso, né? Eu fui entender, o Edno e todo mundo que está aqui, né, nos ouvindo, eu não posso excluir o de Lima, porque se eu excluo o de Lima, eu estou excluindo a minha linhagem paterna, e todos nós precisamos da linhagem paterna e da linhagem materna, senão nós não estaríamos aqui, né? E aí os meus irmãos, oi Renatinha, bom dia. E aí os meus irmãos, eles são artistas plásticos, né? E também herdaram do meu pai, do nosso pai e da nossa mãe. E aí eles sempre só assinam autuori, só autuori, só autuori. Até que eu disse, mandei uma mensagem para todo mundo. Falei, vocês vão escrever no verso da tela, autuori de Lima. Esse de Lima está excluído. E isso não pode existir, né? E aí, Edna, eu queria só fazer esse parêntese, porque, de fato, foram os estudos das constelações familiares que me fizeram entender que eu não posso. Inclusive, a Renata Ferrari, que entrou aqui agora, ela é advogada sistêmica, ela está cuidando de um caso da nossa família, em função do nosso pai, e ela está tratando com muito carinho, e ela sabe que eu falo disso. O de Lima, ele é tão importante quanto o autuori. Era esse meu comentário. E eu sempre honro, sempre agradeço ao meu pai e minha mãe antes de começar qualquer live aqui. Certo. Então, né, como e onde surgiram os primeiros ancestrais do ser humano? Né? Isso é importante a gente trazer para a nossa conversa, porque antes de falar de Brasil, nós temos que entender um pouco da origem, e aí eu falo da origem científica, tá, gente? Eu não falo da origem espiritual, porque eu, como cientista histórico, né, como professor, eu tenho que trazer isso para vocês. Então, quando a gente fala... Dos fatos, você quer dizer, né? Dos fatos. Mas eu só quero também abrir mais um parênteses, que a constelação familiar não é espiritual. Sim, sim. Tá? Então, e tem que ficar claro também para quem está aqui. Constelação familiar, não, isso é tudo a partir de experiências, né? De experiências empíricas, fenomenológicas. Vai, a live é tua, senão eu vou largando aqui. Continua, professor. Porque tem muitos convidados seus, né, que de repente podem achar que a constelação familiar ela tem um viés espiritual. Não tem. Ela é toda pautada em ciência da fenomenologia. Sim, verdade. Antes de eu continuar, quero mandar um abraço para o professor André Martins. Ele fala esse bom dia, bem, né, exultante aí pra gente. Então, bom dia, professor. Seja bem-vindo à nossa live, beleza? Então, continuando, né, nós estamos falando na perspectiva, né, dos ancestrais enquanto seres humanos. Então, o que vai dar origem ao ancestral do ser humano? Né? Qual a perspectiva que a gente tem? Então, a hipótese, ela é uma hipótese única, ela é uma coisa que vem já ali da perspectiva da criação em si. Né? E aí, quando nós falamos de ancestrais, nós estamos ligando especificamente aos homens sapiens, né? Que vão surgir aí há 5.000, 100.000 anos antes de Cristo. Né? Então, são uma perspectiva em que a gente coloca em cima desses ancestrais que, com o passar do tempo, vai se ganhando uma continuidade histórica. Né? E aí nós resgatamos isso aonde? Na memória. É por isso que nós temos que falar desde o princípio da origem. Para que depois a gente possa falar de quê? A gente possa falar dos ancestrais do Brasil. Porque é aí que tudo começa, né, a dar sentido à nossa história. Claro. Eu como brasileiro, né, eu gosto muito de estudar Brasil, sempre gostei. Eu deixo até um pouco de lado as perspectivas históricas
de outros países, né, de outros continentes, para estudar Brasil. Mas a gente não pode fazer isso, por quê? Porque está tudo interligado. E aí, quando eu falo da questão de estar interligado, eu falo dos ancestrais, igual você já falou aqui no início, de que principalmente vão estar direcionados, né, à perspectiva do europeu, que foi o nosso colonizador, que veio aqui, que explorou e que deixou suas marcas, e nós temos a perspectiva dos africanos, né? Pessoas que foram trazidas para cá e que sofreram com isso, sofreram com a sua retirada do seu país de origem, da sua cultura de origem, que sofreram com a perspectiva de serem explorados, né, em si. Então, isso é interessante da gente trazer. Então, quais são os ancestrais do Brasil? E aí eu fazendo uma pesquisa também aqui nos livros, na internet, né, eu venho trazer uma anotação que eu fiz para vocês, que é a seguinte, ela vai estar direcionada aí a Sandra Caselato, né, que escreveu esses dias no site do UOL, e que eu achei interessante para a gente trazer aqui para a nossa conversa. A população brasileira é formada principalmente por descendentes de povos indígenas, colonos portugueses, escravos africanos e diversos grupos imigrantes que se estabeleceram no Brasil, sobretudo entre 1820 e 1870. Por que 1820 e 1970 é interessante? Porque a partir desse momento a gente vive um período republicano, né? Já ali em 1889 a gente tem o golpe da República, né, que vai ser instaurado, e a gente já tem uma nova perspectiva. Então é interessante a gente trazer para cá. Certo. E aí, né, de onde que veio os nossos ancestrais? De tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né? É o português, é o europeu que colonizou, são principalmente os índios que já estavam aqui, os indígenas que estavam aqui, né? Porque a linhagem deles já descendem de onde? Descende dos povos primitivos que fizeram a passagem lá do Canal de Bering e que se espalharam pelo mundo. Nossa, então, isso... eu imagino assim que você, enquanto historiador, né? Porque eu não sou historiador, eu sou licenciada em filosofia. E dei aula de sociologia porque acaba que dá para fazer isso, porque quase não existem professores de sociologia, quase não existe. E aí, quando você, enquanto historiador, quando você vai indo e vai buscando, meu pai amado, o que a gente aprende na escola, menos o que eu aprendi na escola, né, na minha geração, é muito limitado, né? A juventude de hoje consegue, até vocês conseguem ir muito mais além, porque quando você traz assim que sim, os indígenas estavam aqui, só que eles ganharam o nome de índios porque acreditava-se que era para a Índia que os portugueses estavam vindo, não é isso? Confirma? Isso. Porque eles eram nativos, né? Eram os povos nativos e ganharam o nome de índio porque acreditavam que aqui era a Índia. E aí, mas aí quando você pega os nativos daqui e vai mais e vem de onde eles vieram, da onde vem esse povo que estava aqui? E aí eu fico mais encantada ainda. E aí eu vou puxar um pouquinho aqui para a minha sardinha, né, da constelação. Antes, só esclarecer aqui para o professor André, que fala que pensava que constelação fosse como o reiki ligado à espiritualidade. Só um pouquinho, o professor André, é assim, ó, a constelação familiar trazida por Bert Hellinger, entre tantas outras pessoas, né? A constelação familiar, ela está pautada na ciência da fenomenologia. Mas existem pessoas, aí foi indo, né? Foi indo, pessoas como eu, por exemplo, que tem uma ligação com a espiritualidade, que acabo trazendo também a questão espiritualizada, tá? Mas originalmente não. Existem, inclusive, consteladores que detestam essa visão mais espiritualista da coisa, tá? Então isso tem que ficar bem claro. E voltando aqui, o professor Edno, quando você vem e fala, né, que esses povos nativos que aqui viviam, da onde que eles surgiram? Eles surgiram de um nada? Não foi de um nada, né? Eles vieram de
outros povos, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Porque eu quero pegar esse gancho aí para uma outra questão. Dá para falar um pouquinho sobre isso? Dá sim. Né? Depois que a gente passa ali do período paleolítico para o neolítico, né? E quando o homem deixa de ser sedentário e ele começa a expandir, ele começa a entender melhor as coisas, né? É a partir daí que a gente tem a difusão para todo mundo, né? Então, o homem ele começa a ter a perspectiva do conhecimento, a descoberta, né? Ele vê uma fruta caindo no chão, ele observa aquela fruta ali por muito tempo e percebe que essa fruta ela vai, de certa forma, gerar uma outra coisa. E aí ele percebe que se ele colocar essa fruta em um outro canto, ou uma outra fruta em um outro canto, ali vai surgir uma outra coisa. Então, ele se desprende do lugar que ele está. Ele deixa de acreditar que aquilo ali, aquela perspectiva que ele viveu durante toda a vida, já não faz mais sentido para ele. Que ele pode ir para outro canto e ele pode levar consigo as maravilhas daquele canto que ele se encontra. Que lindo. Então, é a partir daí que a gente tem, né? Quando eu falo do neolítico, né, dessa transição de poder ir para outro canto, isso é interessante, porque ele não sai por si só. Ele leva consigo uma bagagem cultural, por mais que seja ali pré-histórico, ele leva consigo uma bagagem cultural de que ele vai poder estar inserido em um outro canto que ele vai conseguir alcançar. E aí começou, então, aí começou a globalização? E aí começa... Sim. Né? E aí começa a globalização, porque quando a gente... Vai levando a sua bagagem. Vai levando a sua bagagem, né? A gente vai levando né? Isso, nós vamos levando perspectivas, experiências, porque é aquela coisa, o que eu vivo aqui hoje, eu não guardo só para mim. Se eu for para outro campo, eu vou levar comigo essa experiência que eu vivi. Então, é isso que vai acontecendo. A globalização é o quê? Ela é uma forte retomada de quê? De conhecimento. Uhum. Porque aquilo que se aprende hoje, eu posso levar adiante e posso fazer com que outras pessoas possam receber isso. E aí vai enriquecendo, então, né? Com o passar do tempo, né, as nossas gerações vão transmitindo isso e vai fazendo com que os nossos ancestrais que ficam lá no passado sejam guardados a partir de quê? Da memória. Uhum. E aí nós hoje retomamos essa memória para que possa ser bacana, né, fazer essa discussão. Sim. Edna, eu vou então pegar o gancho aí desse bate-papo delicioso que tá. E quando você fala dessa bagagem, né? Eu em sala de aula eu gostava de falar assim com os estudantes do 8º ano, menorzinhos, né? Você pega essa mochila, sabe? Você vai preenchendo a tua mochila, né? O ser humano foi preenchendo a mochila e cada vez mais vai preenchendo. E ao longo do caminho ele vai largando o que não lhe serve mais e vai substituindo por outras coisas, né? E assim também é com as memórias dentro da constelação familiar, em que nós, enquanto seres humanos, que herdamos... Só que a gente consegue, na constelação familiar, a gente consegue acessar as memórias dentro do campo da Maria, essa palavra me engasga. Fenomenologia até a 7ª geração, entende? Mas atrás disso, a nossa memória hoje não alcança para sofrer a influência sobre as nossas ações, né? Então essa mochila que o nosso inconsciente vai trazendo e vai acessando as memórias, e aí nós vamos, muitas vezes, a gente acessa memórias de dores, porque é aí que eu queria chegar. Nas colonizações, o Edno, como você próprio disse, né? Os povos nativos que aqui viviam, que sofreram dizimações,
os povos africanos que vieram não pela vontade própria, né? Essas memórias aí são memórias de dor, né? São memórias de sofrimento, né? E aí as gerações seguintes foram trazendo essas memórias, né? De dor e de sofrimento. Puxa vida, imagina, o povo tá lá na sua vida, fosse boa ou não, estavam ali na sua terra natal, né? E aí são obrigados a sair de lá. Então, essas influências que foram passadas de geração para geração, e aí muitas vezes a gente está aqui na nossa vidinha e acessa... Opa, foi junto, não foi sonoplastia não. Ó, que isso? Não é arma de fogo. Foi parece sonoplastia, né? Eu falando da ancestralidade dos povos. E aí a gente acaba recebendo uma influência e a gente muitas vezes acha que é culpa da minha mãe e do meu pai. Não é culpa, é só uma responsabilidade. Nós acessamos essas memórias, né? Essas memórias de dor que esses povos ancestrais corroboram para o nosso estado de ser hoje, né? Falando dessa mochila aí que você mencionou, a mochila cultural, né? Sim. E aí, olha só como é interessante, né? Você fala dessa perspectiva, e eu já tinha falado para ti que nós estamos interligados nesse assunto. E aí, eu tinha colocado aqui, né? Eu fiz um rabisco aqui, e olha só, independente da nossa origem, tivemos todos os antepassados que passaram por muitos o quê? Desafios, dificuldades, e de alguma forma sobreviveram a isso. Por isso que hoje, né, vivem retomando essa memória e tentando buscar entender o que vem a ser isso. Suas vidas podem nos servir de inspiração para enfrentarmos as dificuldades que vivemos hoje. Nossa, que lindo! Que lindo, é isso mesmo. Edno, como você disse, né, a gente estava em sincronicidade, né? O Jung que traz a sincronicidade, porque é supernatural, né? Se a gente combinou, e eu te fiz convite, você na mesma hora aceitou. Você podia, Carla, eu não posso na semana que vem à noite, mas de manhã eu posso. Falei, então vamos embora, sexta-feira. Sabe, Edno, que isso que você trouxe agora, né? O que é que nós podemos aprender com o que aconteceu no passado, né? Então, a gente pode aprender tanta coisa. E aí eu quero pegar um ganchinho aí para os dias atuais com essa pandemia, né? A gente vive uma pandemia, o planeta vive uma pandemia em que nós temos um modelo de tantas outras pandemias que já existiram na história do mundo e que mesmo assim, mesmo tendo essa experiência, esse modelo, existem pessoas que não querem cumprir a proteção que a OMS, por exemplo, nos indica de fazer, né? Isso é desrespeitar, você não acha? É desrespeitar todos esses povos que morreram, que perderam suas vidas numa trajetória de pandemias e que hoje nós poderíamos nos pautar, você não acha? Nessas memórias, nesses exemplos que já existiram, em respeito a essas famílias que perderam os seus entes em função de uma pandemia que não se tinha o conhecimento que se tem hoje, não é? O que você acha? E é negar a experiência vivida. É o negacionismo que a gente vem vivendo hoje, né? Uhum. Mas, enfim, quando nós falamos dessa perspectiva que você acaba de colocar, nós estamos negando algo que foi uma experiência interessante para a gente, na nossa história, de que, por mais que não tivesse recursos naquela época, né, para logo de cara chegar ali e combater a pandemia de antes, né? Hoje nós temos esses recursos, né? Querendo ou não, não podemos negar isso, nós temos esses recursos sim, só basta saber utilizar da melhor forma possível. E aí nós negamos a perspectiva de que
antes, lá no passado, eles não tinham tanta tecnologia assim, envolvida para fazer algo tão interessante. E graças à ciência, né? E aí, graças à ciência. Negamos o quê? Sim, e aí, o que nós negamos a partir de então? Eu falo nós porque nós estamos inseridos nessa redoma que é o Brasil, que é o mundo. Né? Então, quando eu falo dessa questão da negação, eu estou falando da negação da memória, tanto da complexidade que foi a pandemia, quanto da perspectiva que foi de poder trabalhar em cima dela, gerando o quê? Conhecimento e entendimento em cima do que foi passado. Exatamente. Né? Então, a importância da história, desse conhecimento histórico, né, Paulo? Como você disse, você é um cientista, porque é um historiador, porque é um investigador, e é isso mesmo. Né? Então, em respeito a anos debruçados sobre estudos e pesquisas, empirismo, etc., que nós precisamos, a humanidade, em respeito, né? Em respeito, porque quando uma pessoa estudiosa se debruça sobre uma pesquisa, sobre um estudo, não é ali para sentadinho, de pernas para o ar, não, é muito tempo, é muito neurônio sendo fervido. Então, no mínimo, eu penso que seria em respeito. Mesmo eu, viu, André, professor André, mesmo eu acreditando que cada um de nós tem a sua hora para partir, mesmo eu acreditando nisso, eu acho que é um desrespeito mesmo, a gente não olhar para trás, não olhar e não... outro dia eu estava comentando aqui, eu não sei se era aqui no café que eu estava comentando, mas enfim, eu comentei, que me vinha um cansaço, né? Um cansaço, eu estou cansado, Daqui a pouco eu parei e pensei, não, pera um pouquinho. Cansadas estavam as minhas ancestrais que tinham que buscar água no poço para trazer, para lavar a roupa ou para fazer a comida. Cansados estavam esses povos que não tinham uma caneta Bic para escrever, né? Cansados estavam esses povos. Então, assim, eu não posso me sentir cansada. Hoje eu tenho... Olha o que eu tenho aqui na minha frente. Eu tenho o professor Edno, que mora ali numa outra cidade. Eu tenho pessoas do Brasil inteiro, de repente, aqui, assistindo a gente, e a gente podendo ter acesso a conhecimentos que os nossos ancestrais não tiveram, né? Em que eu posso olhar para trás e reverenciar a todo o estudo que a ciência vem contribuindo com a gente, né? Professor... Dá veracidade àquilo que foi estudado antes, que, de certa forma, não conseguiu, às vezes, sanar aquela perspectiva, né? Mas que, com o passar do tempo, adquirindo conhecimento e buscando nos nossos antepassados, nossos ancestrais, hoje nós conseguimos solucionar alguma coisa que ficou perdida lá atrás. Então, por isso que é interessante a gente estudar o nosso passado, estudar aquilo que é dos nossos ancestrais. Claro, perfeito. Quanto às nossas colonizações, né, que você disse, você confirmou, né, aqui com o que eu trouxe no pequeno texto, o forte foi europeu, né, uma colonização europeia, né, que muito influenciou aqui na gente, e com os nativos que estavam aqui, com os povos africanos, e a história conta para a gente, né, hábitos alimentares, hábitos de festa, de dança, de usar as cores, né? O Brasil é um país que usa muito as cores, né? E eu acredito que não só porque é um país tropical, mas muito por influência dos povos indígenas, né, dos nativos, e dos povos africanos, que são povos que usam muito as cores e usam muito a música, né? E aí, professor... Tem uma personalidade muito forte, né? Oi? Desculpa. Que tem uma personalidade muito forte, às vezes até mais do que o próprio europeu que veio aqui e colonizou. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Sim, fala um pouco mais sobre isso. Essa personalidade muito forte, e esse cuidado que a gente tem que ter. O que você a personalidade de poder estar ligado à sua própria origem, à sua própria ancestralidade, né? O europeu, por muitas vezes, ele se desprende dessa perspectiva.
Já quando a gente olha, quando a gente estuda um pouco mais os povos africanos, e aí trazendo para a colonização aqui no Brasil, nós percebemos de que eles não deixam as suas culturas para trás, eles não deixam os seus costumes para trás. Eles trazem, por mais que eles sejam, né, por mais que eles tivessem sido obrigados a estar vindo para o Brasil na colonização, né, nós percebemos que eles trazem nas suas dores, né, na sua complexidade, experiências que são de extrema importância para a vida deles naquele momento. Sim. Então, era importante. Eu vou falar aqui dos povos dos malês, né, no caso. Os malês, eles tinham os costumes lá dos muçulmanos, então eles trouxeram para eles uma perspectiva mais religiosa, espiritual, no qual eles acreditavam naquilo e acreditavam que aquilo seria interessante. Tanto que a revolta dos malês, ela vai ser interessante porque eles são os povos que mais sabiam ler, os povos que tinham mais conhecimento, né? Então, olha só o quanto que é interessante isso, né? Eles se baseavam em uma espiritualidade já dos tempos atrás, né? E que isso vai ser importante para que eles possam meio que se libertar na revolta dos malês, né? Uhum. Porque, querendo ou não, por mais que não tenha sido uma perspectiva boa, né? Uhum. Quando os malês eles se revoltam, eles mostram que aqui não. Uhum. Eu tenho conhecimento. Eu posso fazer com que esse conhecimento ele seja voltado ao meu favor, né? Sim. E aí derruba a perspectiva do europeu que está ali, né? Achando que o cara é um Zé Ninguém, achando que o negro não vale de nada. Pelo contrário. Exatamente. E aí, sabe, só fazer aí, pegar esse ganchinho aí. Quando esses 9 anos que eu morei ali em Porto Alegre, eu morava no centro histórico. Adorava morar ali. Perto da... A gatinha já deitou aqui em cima do teclado. Perto do Teatro São Pedro, perto da Catedral Metropolitana, pontos turísticos bem bonitos, sabe, Edno? Perto da Biblioteca Central. Uma lagoa, né? Tem uma lagoa ali perto, não tem? Tem, não, não fala que é lagoa não, que o Augusto fica bravo, é o rio. É o Rio Guaíba. É o rio? Não é rio, não. Não é rio, é um lago. Mas não é uma lagoa, é um lago. Mas então, eu morava ali. O que eu quero dizer é o seguinte, que ali, onde eu morava, de uns tempos para cá, antes da pandemia, muitos haitianos vieram morar ali. Muitos, mas uma quantidade bem grande. E é isso que você disse, eles não se desfaziam das vestes deles. As vestes muito coloridas. As mulheres com aqueles turbantes lindos na cabeça. E no prédio que eu morava, é um prédio antigo de 16 andares, moravam muitas famílias haitianas ali. E aí quando eu encontrava no elevador, gente, me dava um arrepio. Exatamente isso, Edna. Eu sentia uma força, sabe, do povo de manter suas raízes, né? Manter as suas raízes. Eu também, sim, foi isso que eu anotei. Então, eu quis trazer isso porque é uma coisa que sempre me admirou muito. Eu sempre fiquei muito admirada com o povo haitiano que chegou nesse período ali no Rio Grande do Sul, muito em função disso, porque eles mantêm, eles não se desfazem. Eu não via mulheres negras, por exemplo, querendo alongar e esticar a sua cabeleira. Não, a sua cabeleira estava ali, com as tranças, com né? E elas carregando os seus bebês naqueles tecidos, né? E elas trabalhando ali na rua, porque tem que trabalhar, né, vendendo suas coisas, mas com as suas crianças ali agarradas nelas, né? Então, isso que você trouxe, que é essa personalidade forte, e que eu acredito que mesmo nós, brasileiros e brasileiras,
tendo uma forte influência europeia, mas a gente tem isso, né, Ed? Não vê se você concorda comigo. A gente tem essa personalidade que se a gente de fato, se de fato a gente for olhar para isso, olhar para essa ancestralidade, olhar para essa colonização dos povos africanos, e a gente lembrar que a gente tem isso forte na gente, talvez a gente enfraqueça menos, né? O que você acha? Se a gente lembrar sempre. Sim, sim, corretíssimo. Até mesmo porque o Brasil, quando nós estudamos, principalmente sociologia, nós falamos da miscigenação, né? Então, ao falar de miscigenação, nós estamos dando veracidade a uma gama de culturas que vão se mesclando, mas que uma não exclui a outra. Exato. E que é de extrema importância a gente permanecer com aquelas culturas. Por quê? Porque elas fazem o caminho para a história, né? Claro. Então, olha como a sociologia ela vai ser tão importante nesse... A sociologia é linda também. De poder estudar as culturas e falar, ó, os ancestrais, eles também têm que ser mantidos. Seja na memória ou não. Seja na questão do costume, na questão religiosa, porque, querendo ou não, é de extrema importância, a gente não pode negar a perspectiva religiosa. E aí, nós temos também a perspectiva de que eles estão trazendo para a gente coisas novas. E que essas coisas novas vai gerar conhecimento novo. E que esse conhecimento novo, lá na frente, nós vamos precisar dele. Isso é interessante. Isso é lindo demais, né, Edno? É muito bonito isso, né? E aí nós temos o seguinte, além da história... Vai falando que eu preciso... Vai falando, eu não saí não, só vou desligar aqui o... Além da história da nossa família, das próprias experiências de vida, né? Nós carregamos no nosso corpo a perspectiva da genética, né? Toda essa perspectiva ela está envolvida ali. Falar de ancestralidade, a gente não pode excluir essa perspectiva da genética. E aí, quando nós falamos de Brasil, nós temos a complexidade histórica que o Brasil tem. Porque, querendo ou não, a história do Brasil não é uma história fácil. Ela é uma história que você tem que identificar pontos fortes, pontos positivos, para que você não desande nesse caminho histórico, né? E aí, também não podemos excluir as perspectivas negativas, porque nós aprendemos com as perspectivas negativas também. Exatamente. Né? E nós temos o seguinte, assim, muito de nós brasileiros vai trazer uma célula de experiência de povos originários e também de povos massacrados e conquistados. Não é só a perspectiva daquele que chegou ali e colonizou e que foi de extrema importância para a origem do povo brasileiro. Não, nós temos a perspectiva também do povo originário. Nós temos a perspectiva do povo africano que foi trazido para cá contra a sua vontade. E aí lá na frente, quando a gente começar a falar um pouco mais dessa perspectiva de colonização, nós vamos entender melhor a ancestralidade do Brasil, né? Ainda tem coisa aí pela frente. Nossa, que maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tem pela frente hoje ainda? Sim, agora. Então, toca! Toca! Eu também lembrei de uma outra coisa. Sabe como é que é, né, Edna? Eu sou mais velha que você, eu tenho bastante coisa na minha bagagem, né? Quando eu fiz a minha viagem, quando eu fui conhecer a Europa, eu tive essa oportunidade, né? Viu? O professor Alexandre sabe dessa história. Com aulas particulares, eu quitei meu carrinho, vendi o carro e fui conhecer a Portugal e Espanha. E aí, lá na viagem, no meio da viagem, eu entendia, foram passando os dias, e é bem isso, sabe, Edno, que você falou. Eu não sei se é porque eu sou patriota no sentido de que eu amo as minhas raízes, assim, eu amo ser brasileira mesmo, né? E
carregava uma gargantilha que tinha a bandeirinha do Brasil, assim, para eu mostrar que eu era brasileira. E eu carregava um anel que uma aluna tinha me dado, toda de miçanguinha da bandeira brasileira, né? E eu fazia questão de falar com as minhas colegas que foram comigo, nós éramos 3 mulheres, e eu fazia questão de falar o português bem claro, para mostrar que eu era brasileira mesmo, né? Então eu acho que isso vem de encontro com o que você falou, no sentido da personalidade, né? O quanto a gente tem essa personalidade forte, né? E eu lembro também que quando teve um momento que eu esbarrei com um fotógrafo, o cachecol dele caiu no chão, ele estava indo embora, eu peguei o cachecol, fui levar para ele. Não é cena de filme, não rolou romance, não. Mas merecia, né? E aí quando ele viu que eu era brasileira, ele disse assim, o seu país, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais bonito, de beleza natural. O seu país é maravilhoso. Nossa, mas eu fiquei tão orgulhosa, sabe? Assim, dentro desse aspecto, né? De que, porque pegando isso que você falou, como a gente tem muito forte a influência africana e dos povos nativos aqui, isso traz essa personalidade mais forte, como você disse, né? Então eu tive esse sentimento, sabe? Quando foi a única vez que eu fui para a Europa, por enquanto, mas eu tive isso forte, assim, de um orgulho muito grande do Brasil que eu nasci. Talvez a resposta esteja aí, né? Talvez a resposta esteja aí dessas influências desses povos que ajudaram na nossa colonização, né? E quando nós, né, nessa perspectiva, falando de ancestralidade, quando nós reconhecemos o que somos, né, de verdade, e de onde viemos, isso dá a veracidade para aquilo que foi vivido antes, né? E dá a confirmação daquilo que foi vivido antes. Porque, querendo ou não, você não nega os teus antepassados, você não nega a sua história, né? Eu acredito que as pessoas que negam a história brasileira, principalmente o povo brasileiro que nega a sua própria história, eu creio que não estão passando por um dia muito interessante, né? E que precisam estudar um pouco melhor essa história, até mesmo para se encontrar, né? Para se fazer parte dessa história que é a história brasileira. Atenção, meus seguidores aqui do café, não sou eu quem está falando, é o professor de História. Eu digo, Edno, aqui assim, né? E nos meus atendimentos também. Enquanto a gente verdadeiramente não aceitar o seu destino, da onde a gente veio, o destino do nosso pai, da nossa mãe, o nosso destino, enquanto a gente de verdade não aceitar tudo o que aconteceu, olha, a vida vai ficar dando trombada, vai ficar dando trombada. A gente pode mudar o nosso destino? Claro que sim. Não é porque a gente teve uma ancestralidade que sofreu, que foi massacrada, que a gente vai ter que ficar no lugar da vítima e dizer, a minha ancestralidade foi assim, não tem jeito. Tem jeito sim. A gente pode mudar, mas nós temos que aceitar. Né? Nós somos os principais responsáveis por mudar o nosso próprio destino. Exatamente. E tem uma coisa que o Bert Helling, dizem que ele é o pai da constelação e ele detestava esse título, né? Até porque ele se baseou... Nossa Senhora, aliás, eu era para ter falado isso e eu esqueci, agora voltou. Uma das pesquisas dele, ele ficou durante uns 10 anos numa missão, enquanto ele era padre. Ele ficou numa missão de ir e vir da Alemanha para a África do Sul, se eu não me engano, que tem os povos Zulus, África do Sul, né? E aí, uma das coisas que mais fechou com as pesquisas dele, dentro da filosofia e da fenomenologia, é que ele ficava curioso, né? Como que esses povos que têm uma condição social tão menor que a minha... Como que esses povos são felizes, são alegres, e eles se fazem festa, né? E aí ele entendeu que era isso, que são povos que reverenciam os seus ancestrais.
e aí casou, né? Casou com todas as pesquisas. Claro que a história é maior do que essa, eu conto só por cima, né? Mas casou com o que ele já vinha pesquisando, em que nós precisamos aceitar o nosso destino e reverenciar os Edno. Se não fossem os ancestrais, nós não estaríamos aqui falando por uma internet, né? Com tanta gente nos ouvindo e que vai nos ouvir depois ainda, né? Então, essa honra aos ancestrais, ela é muito importante. Sim. Olha quanto conhecimento foi adquirido a um ponto de chegar até aqui. Claro, claro que sim, claro. E aí, nós temos o seguinte, né? A Sandra, ela vem colocar aqui no texto dela um ponto bastante interessante. Desculpa. Como né, que você falou na Sandra, eu pensei numa pergunta e li outra pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui no meio do caminho que é da Mara, a querida Mara, minha cliente. Ela fala assim, olha, como conhecer nossa origem? Aí estudando a nossa história. Estudando a nossa história. Indo atrás, né? Você sabe que o meu sobrinho, filho da minha irmã, ele tá indo atrás. E sabe, Edno e gente, que aconteceu uma coisa muito interessante. Ele tá indo atrás dessa história italiana, né? Porque o pai, o Lima, é de descendência portuguesa. Ele foi atrás, né? Foi buscando na árvore genealógica, e aí ele foi encontrando isso. E olha que coisa. Quando o meu bisavô, tataravô dos meus filhos, quando veio da Itália, ele veio morar em São Paulo, que foi a cidade onde o meu filho Luan nasceu. E ele morou exatamente na rua que eu morei quando meu filho nasceu. E o nome dele é Gaetano Altuori. E o nome do meu filho que mora comigo é Caetano Altuori. E eu não sabia que o nome dele era do meu bisavô, era Gaetano. Então ele que trouxe a família Altuori para o Brasil, sabe? E é Gaetano Altuori e eu fui lá. Olha o que é, né? A sincronicidade. Eu fui morar na rua em que ele morou. Isso é fantástico, né? Então, Mara estudando, né? É a professora Edna indo atrás, né? Dessa história de árvore genealógica e tudo mais, né? Tem outra pergunta aqui dela também, ó. Alguma empresa oferece esse serviço? Sim, Mara. Existe sim. Você vai na internet, um monte. Eu não sei se o professor Edno tem alguma indicação. Eu não tenho. Meu sobrinho tá indo atrás, mas eu não sei dizer. De empresa eu não sei recomendar. Mas o que eu recomendo é o seguinte. Se você tem um tempinho e você quer descobrir a tua história, nada melhor do que você mesmo ir atrás da tua história. De fazer pesquisa, de ir em locais que tem a origem ali da tua família, do sobrenome da tua família. Às vezes você vai pesquisar uma igreja. Por que a igreja? Porque é o local de batismo. Os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles gostavam muito de registrar muito as coisas nas igrejas, porque acreditavam que aquilo ali era um lugar muito seguro e que ali guardava parte de uma experiência. Então, é interessante você estar pronto a desbravar essa tua história. Nossa, procurar essa história. Inclusive, professor, tem livros, né, de pessoas que foram desbravar a sua história. Romances não existem? Romances de pessoas que foram desbravar a sua história, né? Existem. Tem um outro comentário aqui, ó. Esse comentário é da querida, outra cliente minha, maravilhosa, também é terapeuta. O nome dela é Cláudia Gisek Vital. Ela comenta aqui, achei interessante sua colocação sobre o sobrenome. Nós, mulheres, quando casamos, assumimos o sobrenome do marido. Mas isso não é regra mais, né, professor? Não. Até mesmo porque os homens podem adquirir o sobrenome das mulheres tranquilamente. Tá? Hoje os homens... Eu acho interessante essa parte da história, porque quando você assume
E aí não é questão de ser, sei lá, né, de parecer machista ou não. Mas quando você assume o nome da tua família mais o nome de outra família, você faz com que essas gerações elas possam se encontrar. Então as histórias elas vão se encontrar de alguma forma, entendeu? Essa é a perspectiva histórica, né? Sim. Agora, quanto a outras perspectivas, aí eu já deixo um pouco de lado. Mas você sabe que isso que você traz, o professor Edna, eu acho muito relevante, porque é isso, né? Porque nós, cadê? Eu gosto muito de usar meus bonequinhos, sabe? Vou pegar dois aqui, vamos ver se vêm os mesmos pessoas. Ah, hoje vieram diferentes. Aqui tem o nosso pai e aqui tem a nossa mãe. Ou ao contrário, uma mãe que gosta de usar gravata, dependendo da força dela, né? Então tá, aqui tem um casal, né? Esse casal vai provavelmente ter filhos, né? E aí tem filhos, né? Tá aqui um pequenininho para representar uma criança, né? Essa criança é o resultado dessa união, certo? E é importante que essa criança carregue o nome do pai e carregue o nome da mãe, né? Por causa dessa junção aqui. O que talvez hoje eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, o que talvez hoje exista com a modernidade, em função do feminismo, que é muito importante também, né? É o que talvez é o que a Cláudia traga. Por que, que a mulher tem que carregar o nome do marido e o marido. Isso é coisa do passado, né? E o marido não tem. Hoje em dia o Edno está dizendo que sim, os homens trazem. Mas por que, que antes as mulheres tinham que carregar o nome dos maridos? O Edno, você sabe que o meu pai, né, e ele estava com a consciência boa, como diz o Bert Hellinger, porque a geração dele fazia isso. O meu pai pegou os documentos da minha mãe e rasgou todos, depois que ela se casou com ele e fez a certidão de casamento. Né? Isso aí, então, assim, aí a pergunta talvez da Cláudia seja essa. Por que, que essa mulher tem que carregar o nome do marido? Existe uma resposta histórica sobre isso, não existe? Sim, sim, a questão do pertencimento. Antes de casar, você pertence a quem? À família do pai e da mãe. Quando você se casa, você passa, historicamente, né? Isso de coisas de antes, historicamente, você passa a ser de quem? Do marido. Então, é Propriedade, como se fosse a questão de propriedade mesmo. E isso era muito normal antigamente, né? Ah, eu estou recebendo uma pessoa, por que, que eu não vou colocar o meu nome nela? Né? Historicamente falando, era assim. Né? Hoje já é diferente. Por quê? A questão do pertencimento é a questão de você acreditar que aquela pessoa ela te completa e que não te pertence. Então, se essa pessoa me completa, eu posso adquirir o nome dela. Tanto o homem quanto a mulher. Entendeu? Já no passado, não. Ela me pertence, ela é minha. É a questão do meu. Né? Até porque a mulher ela vem conquistando esse espaço, é que até hoje nem não está 100% ainda, né? Mas a mulher Não. ela vem conquistando esse espaço e essa questão do nome é muito relevante, né? Edno, confirma comigo, por favor. Eu ouvi dizer, não pesquisei, tá? Que todo nome que tem o D, por exemplo, eu tenho Autuori de Lima, que esse D que une o Autuori e o Lima, o meu pai ele era Gouveia de Lima, né? O meu avô era paterno, era Jugurta de Lima. Que esse D é porque essa linhagem da família vinha de famílias escravas que pertenciam aos senhores. Faz sentido? É isso Sim, mesmo? é Sim? isso mesmo. É isso É. mesmo? Olha só. Sem tirar nenhum. Sem tirar nenhum. Viu só? Viu só? Olha aqui, a É a Cláudia questão do continua. pertencimento, né? É o pertencimento. Eu pertencia a quem? Eu Aquela... pertencia à família dos Limos, né? De Lima. No meu caso, eu sou Edno Rondinelli Chaves de Góes. Por quê? Era da família dos Góes. Os Góes eram os poderosos, né? Então, de acordo com as junções, então, de onde que vem? Ele pertencia a quem para ele estar aqui agora?
Né? Maravilhoso. E você sabe, Edno, que na constelação familiar, os estudos trazidos, tem 3 pilares, né? O primeiro pilar é o pertencimento, em que todos nós precisamos nos sentir pertencentes a alguma coisa, especialmente à nossa família. Então, o primeiro é o pertencimento, mas não nesse sentido, né? Não nesse aspecto de propriedade, não. Mas eu me senti pertencendo a uma família. Eu inconscientemente e consciente também, é legal eu saber que eu venho de um pai e de uma mãe, que tiveram seus pais e suas mães e por aí vai, né? Deixa eu ler aqui mais um comentário da querida Cláudia. Ela fala assim, é como se deixássemos de ser quem somos. Tirando o sobrenome da mãe. Isso aí, é tudo que o professor já comentou. Professor Alexandre, aqui, ó, bela live, professores. Preciso sair para preparar o Guilherme para a escola. Parabéns e muito sucesso. Professor Alexandre, querido, ele sempre assim, com esse cuidado assim, muito grande. E, aliás, ele conta, né? E é verdade, ele largou uma empresa para se dedicar só às aulas particulares, para poder ter tempo para o filho mais novo. Que coisa mais linda. Vamos juntos. Deixa eu ver quem mais. Você tem mais comentário aqui, professor? Porque já chegamos no tempo de 1 hora e as pessoas, elas, né, têm que preparar comida, tem que, enfim. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tá. A Iracema, ela fala aqui, existe alguém que nega a nossa história? Né, professor? Aqui, ó. Mas lotado, Iracema, lotado. Infelizmente, né? Tem muitos que... E aí eu vou falar agora, sendo crítico, sendo historiador, né, eu não posso deixar de não responder essa pergunta. Eu tenho que responder. Por favor. Existe alguém que nega a nossa história? Se nós formos estudar a história passada e a história atual, olha para o governo. Infelizmente, os nossos governantes, hoje, mais do que nunca, querem apagar a nossa história. E aí, nós temos que ter cuidado, saber de onde que estão vindo as fontes que nos levam a acreditar de que a nossa história não vale de nada. Porque, querendo ou não, é isso. Né? Não tem uma perspectiva, eu particularmente não tenho uma perspectiva ideológica de esquerda ou de direita, mas eu, quanto historiador, eu tenho que saber reconhecer a história em si. E eu falo isso para vocês. Se tem alguém que nega a nossa história, hoje, infelizmente, é o nosso governo. E você quer dar exemplos? De quem nega? Não de pessoa, mas de como que a gente constata, como que as pessoas podem constatar isso, de que esse governo está negando a sua história, a nossa história. Você quer? Então, eu posso falar da perspectiva do preconceito com pessoas de pele negra, que têm os ancestrais bem fortes e que são de extrema importância para a gente. Pessoas que trabalharam aqui no nosso país e que fizeram com que a história do nosso país pudesse acontecer de verdade, que esse país pudesse ir para frente, e a perspectiva mais recente, né, que é a perspectiva que eu pesquiso, a questão da ditadura civil-militar. Negar que houve um golpe em 64 e que isso foi terrível para a nossa história, e ainda acreditar que hoje a solução do Brasil é a intervenção militar de novo, isso é um bom exemplo. É um bom e triste exemplo, né, professor? E mesmo você é daqui de Brasília, nascido aqui? Eu sou nascido no Pernambuco. Que lindo! Por isso que tem esse sotaque aí, ó, aí distante. A própria cidade de Brasília, ela foi praticamente construída por quem? Quem era a mão de obra? Por nordestinos. Nordestinos, né? Por isso que Brasília tem tanto sotaque nordestino, né? E isso é uma delícia de escutar. Eu acho uma delícia de escutar assim, porque e aí todas as vezes que eu vejo aquele documentário em preto e branco sobre a construção de Brasília, eu choro feito uma criança.
Porque eu adotei Brasília, eu cheguei em Brasília com 11 anos de idade, em 1975, Edno. Você era nascido? 75? É. Não. Eu sou de 91. 90. Eu Viu? sou de 90. Viu? Você nem era nascido, eu cheguei aqui. A Asa Norte nem existia. Desistir. Nem existia ainda. É Ó, isso. a Renata Ferrari, que é a querida advogada, minha cliente também, ela fala elogiando a live, excelente live, tem que ir, beijo a todos, tá vendo? O horário aperta. A professora Cristina Ferreira, uma querida que é da nossa equipe do Conexão Elite 4K2, junto com o professor Alexandre. Ela fala aqui que máximo, Mara Brito agradece, ó. Já está todo mundo agradecendo, parabéns pela live. A Cláudia José que fala, não gostaria de ter trocado, mas culturalmente, se eu não aceitasse, seria cobrada. Claro, Cláudia, lógico. A minha irmã deu sorte ainda, Cláudia. Quando a minha irmã casou, 40 anos atrás, ela já podia manter o nome dela todo e só acrescentar o nome do marido. Então o nome dela ficou, porque é o mesmo nome da minha mãe, da nossa mãe, ainda ficou Norma Altuori de Lima, filha Rodrigues. A minha irmã já podia, sabe, Cláudia? Passar por isso. Deixa eu ver aqui. A professora Cristina Ferreira fala, conversar com os mais velhos, avós, tios, resgatar a oralidade, as histórias vividas e recontadas. Temos tanto para ouvir e eles tanto para falar. A professora Cristina, ela é contadora de história. Ela é uma professora maravilhosa com os pequenos. E isso que ela falou agora né, a oralidade, né, o Edno? Né? Ouvir o que eles têm para nos contar, não só com os livros, com as pesquisas científicas, mas ouvir o que os nossos avós e avós têm para nos contar, não é? Sim, e quando nós falamos de história oral, nós nos remetemos também à perspectiva da memória, no que se refere a essa contagem de história, né? Então, os nossos avós, nossos parentes, eram primeiro que nós, tem muita história a ser contada e que devem ser ouvidas. Né? A história oral ela é muito rica em si. Ela pode ter aí as suas controvérsias, os seus pontos, né, de veracidade ou não, mas é uma história que tem que ser levada super em consideração. É a história oral também. Sim, 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 sim. Meus Então, amores, Carlos, professor Edno, vamos você quer dar terminar? Porque as pessoas já estão dando tchau, já está começando a esvaziar a sala. Eu sugiro a gente fazer a parte 2. Depois a gente conversa para saber quando é que você pode. E aí eu gostaria, assim, muitíssimo de agradecer, né? Tem vários comentários aqui, vários, vários, vários. Acho que merece mesmo um continuar, né? Essa live, porque assunto aqui não falta dentro da ancestralidade, né? Porque é muito sério. E daí a gente vai terminando em função do horário das pessoas, do nosso horário, das minhas panelas me esperando. E eu gostaria, porque aqui quem faz ele, meu filho, é que é o cozinheiro, mas quem faz a comida sou eu, tá? Eu gostaria que você desse suas considerações finais, professor. Antes disso, eu queria muito agradecer ao seu aceite. Eu sei que você preparou aí, né, como um bom historiador, muita coisa para gente, mas guarda para a segunda parte, por favor. E também eu gostaria que você, nas suas considerações finais, dissesse onde é que as pessoas te encontram, né? Você tem um Instagram muito bom, contando muitas histórias. Por favor, as considerações finais. Olha quanto coraçãozinho aqui subindo. Beleza. Eu vou ler um trecho aqui e aí depois eu faço as considerações. Carrego em meu corpo os traumas individuais e coletivos dos meus antepassados, que se misturam com muitos dos traumas sociais da história deste país e do mundo. Ao mesmo tempo, carrego também em mim a sua resiliência,
seu poder de transformação e a potência de vida. Então, que nós possamos acreditar nessa resiliência, porque muito nos falta, mas muito está preparado para a gente. Acreditar nos nossos ancestrais, acreditar nos nossos antepassados é de extrema importância. Não devemos negar a nossa história, devemos aceitar a nossa história. E se não aceitamos, devemos procurar coisas que possam ser interessantes para fazer a diferença e mudar essa perspectiva. Muitos erros foram cometidos no passado, mas nem por isso eu tenho que negar o que aconteceu. Hoje nós temos que fazer diferente. E o fazer diferente é ter um pouco mais de resiliência. É isso. Maravilhoso, então, lindo isso. Professor, manda, dá tchau, tchau, acabou. Manda para mim esse texto, por favor, escritinho assim, manda para mim, porque eu vou fazer essa última parte? Esse textinho aí, esse que você leu, por favor. Tá bom. Tá? Conta agora para as pessoas como é que elas te encontram. Beleza. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Tá? A gente estava precisando um pouco dessa live, né, e creio que ela vai continuar daqui a um tempo. Assim que eu achar uma brecha, eu falo, Carla, estou aqui, vamos fazer a continuação. Tá? E as pessoas me encontram no canal Lendário da História, lá no YouTube, e também me encontram aqui no Instagram com o prof.edno.rondinelli, onde eu venho colocando experiências, né, e venho colocando também pontos importantes da nossa história, tanto da história do Brasil quanto da história do mundo, e que eu creio que eu posso estar auxiliando na perspectiva de gerar um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Então, o meu Instagram ele é voltado, sim, para a perspectiva histórica e a perspectiva do conhecimento em geral. Tanto na parte de história, filosofia, sociologia, história atual, tá? Mas que eu creio que faz muita diferença. Então, quem quiser seguir, fica aí a dica. Canal Lendário da História no YouTube. E aqui no Instagram, prof.edno.rondinelli. O endereço do professor está no post que eu coloquei. No post, aliás, o post foi ele quem fez. Ficou lindo, vocês repararam, né? Aquele post amador que eu faço, hoje estava diferente, porque foi ele que fez. Conversa. Uma linda. Professor, eu amei essa live, amei esse bate-papo. Vamos fazer a parte 2. Me dá um dia que você pode... Olha, eu não tenho feriado para mim não, tá? Para mim não existe feriado. Eu toda segunda, quarta e sexta eu tô aqui. Tá bom? Então deixa eu fazer um convite a todo mundo para amanhã, às 8 horas da manhã. Agora eu já me inspirei, já sei para o que será a meditação. Vamos fazer uma homenagem aos nossos ancestrais amanhã, às 8 horas da manhã. Quem puder aparecer, uma meditação com mais pessoas forma uma egrégora, né? E essa egrégora tem uma força energética muito grande. Professor Edno, muita, muita, muita gratidão. Só tiveram elogios aqui para essa live, viu? Vou salvar lá no YouTube e envio para você. Tá Me bom? marca. Com certeza. Querido demais. Beijo gigante para sua família também, que eu sei que você tem uma filha linda. Chegou mais algum filho nesse meio de caminho? Não. Por enquanto só ela. Com a menina só, né? Luísa? É Luísa? É Lara. Lara. Nome da proprietária aqui do apartamento que eu moro. E, meu amado, vamos combinar de eu te entregar esse livro. Vamos com uma garrafa de vinho lá com máscara, proteção, lá do lado da dona Sara e do Juscelino Kubitschek. Tá bom, então? Tranquilo. E aí a gente manda uma foto aqui para esses seguidores.
Tá bom? Sim. Beleza. Mas é sério, viu? É sério isso que eu tô falando. É sério. Um beijo, gratidão profunda. Até amanhã na meditação. Tchau, tchau.